Taxes was feeling so stuck. Sitting in traffic, squeezing into a parking spot, all to squeeze in getting tax help during your lunch break. Now Taxes is a TurboTax expert who does your taxes for you, while you go about your day getting real-time notifications about their progress and the most money back guaranteed. Now this is Taxes. Intuit TurboTax. Get an expert now on TurboTax.com. Only available with TurboTax Live Full Service, real-time updates only in iOS mobile apps. See guarantee details at TurboTax.com/guarantees. Eu sou escritor, eu escrevo, não é porque eu não tenho um livro publicado, não estou nas grandes livrarias, eu sou escritor. Isso mexe e balança com o cenário, porque ajuda a profissionalizar, sabe? Mas é uma história muito, muito bonita, muito natural, muito gostosa de ler, rápida, uma linguagem também muito, muito simples e fácil. E aí, meu caro ouvinte, estou de volta com mais uma edição do Live com o Autor nesta semana maravilhosa. Você que se liga aqui no episódio, eu fico muito feliz em saber que você está aí ligadão no Live com o Autor desta semana, que finalmente voltou, né? Estamos no ar. É isso aí, muito feliz de estar aqui mais uma vez. E nessa semana eu vou conversar com a Natália Cavalcante. Ela é escritora, poeta, roteirista e também diretora criativa. Ela vai falar dos seus livros, vai falar da sua carreira literária. A gente vai aprender muito hoje com a Natália. E eu quero também deixar já o meu recado para você, que finalmente o meu livro Pra Hoje Respire entrou em pré-venda pela editora Arcádia. Então eu vou deixar o link aqui para você já comprar o seu exemplar na pré-venda e aí ganhar desconto, vir com um brinde especial para você, ok? Combinado? Então o link está aqui na bio deste episódio, já pode comprar aí 2, 3 livros aí e divulga para todo mundo também que o livro entrou em pré-venda. E ainda, a minha mentoria está em aberto, se você aí estiver planejando escrever um livro, essa é a hora. Posso te ajudar muito, tá bom? Você pode escrever um livro aí em 6 meses, tá bom? Com a minha mentoria, com a minha ajuda. E lembrando a você que se você também estiver precisando de leitura crítica, posso estar fazendo para você também a leitura crítica do seu livro. Então, é isso. Tem mais? Tem mais. E se você quiser divulgar o seu livro aqui no Live com o Autor para os nossos ouvintes, é só pedir o nosso Media Kit no WhatsApp ou, se não, no e-mail que eu envio para você e a gente conversa e quem sabe você divulga aqui o seu livro para os ouvintes do Live com o Autor. Vamos então entrar no ar com mais um episódio? Em 3, 2, 1, tamo no ar! Bom, Natália, eu, me apresento como escritora desde muito jovem, autora publicada, tenho 2 livros, vou lançar simultaneamente 2 livros agora também, meu primeiro romance, inclusive de estreia. Além disso, também, sou poeta, participo de saraus, slams também, muitas batalhas, muitas manifestações de poesias, da literatura em geral. Também sou anfitriã e curadora de um coletivo chamado Voa Livros. Nesse coletivo Voa Livros a gente faz incentivo à leitura, à cultura local aqui na região, além de promover as doações de livros, recolher os livros também. E realizei recentemente o primeiro sarau desse coletivo. Então hoje, hoje não, há muito tempo, eu já trabalho com a literatura, com a escrita, já viajei bastante, já fiz alguns tours com publicação, com lançamento de livros, e tenho alguns amigos parceiros nessa mesma linha de coletivo aqui na região, aqui no estado da Bahia, precisamente Salvador, em Candeias. Então trabalho com isso. Além também de hoje estar bem integrada aí desde do início da pandemia já, com o audiovisual, onde também já fiz alguns episódios sobre o Eu Resolvi Declamar, de minha autoria também. Uma escrita filmada, foi um experimento, foi bem interessante também. E já fiz alguns trabalhos de locução também. Aqui também na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo. Então, onde tem uma brecha de procurar arte, eu tô dentro. É isso, basicamente. E assim, como é que é a sua relação agora entre a escritora de poesia e a escritora de prosa?
e também é escritora de roteiros, né? Porque ali são três Sim, sim. vertentes totalmente diferentes. Qual é essa relação dessas três escritoras, né? Essas três, Natália? Agora, né, experimentando um novo com o romance, com a prosa, por exemplo, é uma experiência bem diferente de tudo, até do próprio roteiro também. E quando eu comecei, antes de me especializar, a escrever o roteiro, eu escrevi os meus projetinhos, alguns curtas, e era aquela coisa mais ou menos meia boca, né, de quem ainda não tinha aquele conhecimento técnico e tudo mais. E já era um desafio isso comparado à escrita poética, né, aos versos, a esses trocadilhos e tal. E agora com a prosa também, né, nessas três vertentes, como o Ozzy falou, tem sendo uma descoberta incrível e desafiadora também, porque apesar da semelhança da gente estar falando de trabalhos escritos, né, Natália escritora e roteirista, eles conversam entre si, mas também não a todo momento. Então, estou encontrando inúmeros desafios também. Estou muito feliz com esse trabalho agora do romance. Estou muito feliz. Eu achei que não era uma coisa que eu seria, não conseguiria executar, fazer tão bem, mas tá muito bom de verdade. Foi muito gostoso também trabalhar, criar personagem, fazer o próprio roteiro dentro da prosa, né? Então tá muito interessante. E aí, ainda assim, consegui passear, né? Nos versos nas páginas do livro com que eu me encontro e me abracei sempre, que foi com a poesia. Mas está sendo bem desafiador, bem interessante e desafiador, porque são três vertentes, como você falou, diferentes, mas eu estou bem à vontade em cada uma delas, sabe? E como é que você fez, né, para sua prosa nascer, né? Ela é uma prosa mais crua ou ela é uma prosa mais poética? Porque você é poeta, né? Então, assim, tem alguns poetas que, quando vão para o romance, eles já vão com a jogada com a prosa poética, e alguns conseguem ser, assim, mais secos, mais literários. Sim, sim. Não, nessa nuance aí eu tô nesse próprio romance, tem uma conversação, tem uma linha do tempo aí bem poética também, né? As próprias personagens, né? Elas são personagens das artes, né? Tem uma atriz ali que está se descobrindo, tentando a vida em uma cidade nova, a outra pessoa que ela conhece no segundo momento é uma escritora, então não é uma coisa crua, não, é uma coisa muito presente no próprio livro, esse encontro, né, na própria troca de cartas, do próprio diálogo dos personagens, ele tem esse lado ainda, essa prosa, mas ainda assim muito poética também, muitos versos que conversam entre si ali no próprio livro. E o título desse romance? De onde você tirou o título dele? É um romance de estreia, Quando Deixamos Nossos Beijos nas Ruas. Bom, o título, né, a origem dele foi por conta do próprio enredo dele. Ele se passa em um momento que os personagens estão em constantes transições, né? Tá ali se reencontrando, viajando, buscando estudar, trabalhar, assimilar coisas. Então, são vivências, né? Nesse deslocamento, nessas transições que os personagens vão passando. Então, como acontece muita coisa na rua, literalmente, como no sentido literal mesmo da coisa, muita coisa na rua, muita coisa nesse descobrimento, nesse encontro, nessa troca de olhar, no primeiro contato, foi surgindo durante o livro o título para ele, né, que é mais ou menos quando deixamos nossos beijos nas ruas, quando o afeto, a troca, o conhecimento, a vivência é deixada em cada canto que os personagens vão passando, né? Como são personagens que se deslocam bastante, aí surgiu esse título dessa obra de acordo com essas transições aí que os personagens passam, principal. O seu livro ele é ambientado em Salvador? Sim, sim, ele é ambientado em Salvador, em uma outra cidade aqui, também que eu resido atualmente, em Candeias, próximo da capital, né, uma região metropolitana que chamamos. E também foi um período que eu estava morando no Rio de Janeiro e usei aquela época minha lá como
uma inspiração para poder tirar alguma coisa, algum enredo para envolver também nesse livro, né? E como tem essas passagens, né, de tempo, desde as passagens de tempo, a troca, o crescimento dos personagens, aí eu fiz essa junção. Mas uma obra que ele, além de ter uma temática LGBTQIA+, ela também é ambientada em uma questão muito regional, né? Mas principalmente 80% a 90% aqui na Bahia, em Salvador, precisamente. Eu acho interessante quando o escritor, né, ele se propõe a falar da sua realidade, do seu local de morada, né, onde ele passou, sabe? Isso é muito legal, fica muito... você acaba trazendo para quem está lendo uma forma de residência, né? E isso Sim. é bastante interessante. E eu gosto disso nessas estreias, né? Quando o escritor ele se propõe a fazer isso, né? Ele se propõe a fazer esse tipo de trabalho de valorização do ambiente, do local, sabe? Em algum momento você pensou em não colocar, né? Talvez porque às vezes estava até assim invadindo muito talvez a privacidade, né? E algumas pessoas que você pode ter colocado ali como personagens também, porque geralmente a gente sempre coloca algo que é bem próximo da gente. Sim, então nessa pergunta ela é bem interessante porque eu estava pensando, né, há um tempo desde que eu publico e antes disso também, né, trabalho já com os textos na internet e até de maneira individual mesmo, né, como um viés de cura escrita, mas hoje a escrita para mim ela vem se distanciando muito nesse meu posicionamento de a autora realmente esteve presente nesse momento. Então, assim, nas minhas primeiras obras, né, nos meus primeiros escritos, isso era muito forte, né? Era muito potente, de fazer escrevivências, né? De vivenciá-las e reproduzi-las de alguma maneira. Mas nesse livro, apesar, sim, que eu tive essa dúvida, né? Em expor, de que maneira expor, colocar ali no papel, mas é uma história muito, muito bonita, muito natural, muito gostosa de ler, rápida, uma linguagem também muito, muito simples e fácil, né, acessível, assertiva também, mas apesar de ter algumas nuances de alguns momentos, sim, mas eu consegui, de certo modo, deixar bem tranquilo, bem leve, distanciá-las também, que hoje eu venho distanciando muito, é, partindo muito para o lado fictício, né? Quando eu tive esses quase 2 anos, né? Nós tivemos pandêmicos, por exemplo, em casa, produzindo em casa, sem poder sair, eu fui muito para esse lado da ficção, do que eu gostaria, do que poderia ter sido, do que fosse o mundo, a minha vida, as minhas vivências, se não tivesse nesse momento que a gente estava vivendo ali. Então, o livro, quando ele já estava existindo ele já estava, né, existindo nessa construção, nesse meio pandêmico, e aí eu já tinha meio essa ideia de desconstruir, de relatar coisas, mas ainda assim afastá-las, sim, para não me pegar em algum tipo de desconforto, ou não falar com a verdade que eu gostaria de passar ali no livro, na própria história. Mas aí foi bem tranquilo, porque vem se distanciando, e aí quando eu me sinto hoje preparada e estou levando esse romance aí para o mundo, né? Botando mais esse filho no mundo, é porque já veio desse processo de construção e desconstrução também, né? Por que não? Do entendimento do dia a dia, do que eu gostaria de ler e de que as pessoas lessem também, se identificassem, gostassem da história, enfim. Mas vem se distanciando bastante. Eu digo que hoje a minha escrita, né? Eu não imaginaria que eu ia escrever mais para esse lado assim da ficção, né? Para o lado fictício da coisa, mas vem existindo muito. Mas é aquela coisa, né? Escrever coisas que eu gostaria de ler, de ser coisas que eu gostaria que fossem ditas de outra maneira, do meu modo, entendeu? Então eu venho fazendo isso basicamente ao longo do tempo agora, e está bem interessante. Dando uma pausa rapidinha para te dar um recado. O meu livro, Folhas em Branco,
está na Amazon. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, adquire lá na Amazon a versão e-book. E em breve o livro sai em versão física. Em breve entra na pré-venda. Então, se você ainda não adquiriu o e-book, logo você pode adquirir o físico se você preferir. Mas se você quiser conhecer um pouco da minha literatura, é só você ir lá na Amazon e adquirir já o e-book. Em breve eu solto para você a pré-venda do livro físico. Em breve, aguarde. Agora a gente volta para o episódio. Nesse ponto de construção da história em si, né? É porque, assim, quando você vai construir uma poesia, ela não precisa de seguir toda uma linha, vamos colocar um começo, meio e fim, sabe? Ela não precisa-se disso, né? Ela não precisa levar-se a isso. Mas já uma história não. A história ela precisa ter um começo, um meio e ela tem um fim, né? E aí em algum momento, você teve algum, assim, entrave, né? Sim, sim. Então, na poesia, né, nesse gênero, utilizamos muito o termo licença poética, né? A licença poética de construir entre versos líricos ou não, consonantais ou não, e de realmente não ter aquela linha do tempo, aquela costura, né? Até mesmo a própria concordância do início do texto, ela não precisar, enfim. Mas nessa sua pergunta é muito interessante porque foi onde eu mais senti, né, a dificuldade e o desafio não, agora eu vou escrever um romance, eu tenho essa história, eu quero contá-la, e foi onde eu precisei entender, trabalhar muito, né, tive muitos bloqueios, né, muitas pausas assim até muito longas para poder, né, construir, para poder realmente compreender melhor que eu tinha um início, tenho um meio, mas preciso de fim. E aí eu tive esse processo assim, muito delicado de construção, né? Porque é totalmente outro viés, é o outro lado da escrita comparado à escrita poética, né? A poesia, os versos. Você escrever uma história, né? Um romance, os seus personagens, a construção, o amadurecimento deles também, passar as emoções daquele personagem, o jeito de ser, de agir, né? Então eu me coloquei muito antes, ainda mais num papel de leitora, né? Uma leitora assídua e também de ouvinte, né? Nesse lugar de escuta para compreender e para treinar literalmente para poder construir essa história, né? Mas aí é que está o ponto principal para responder novamente sua pergunta, é que essa história, esse livro, ela ainda tem uma continuação. Então, a gente está falando de quando deixamos nossos beijos nas ruas, nossa primeira parte, e tem uma continuação e que tem uma construção muito interessante que também já está finalizada. Então, o gostoso disso, né, é saber que eu sim consegui, né, construir a história, consegui o início, o meio e o fim dela, mas ainda teve muita coisa, muito detalhe para contar, ainda tem. E nesse projeto, que também é o meu primeiro projeto como artista independente, de estar mais perto do público, né, e conhecer os leitores e trocar essa ideia e pegar aqueles feedbacks, aquelas críticas, para mim ele faz todo sentido por isso e por outras coisas, mas é uma obra que, apesar da primeira parte, temos sim um início, meio e fim, mas sim, é desafiador, é muito diferente de tudo, é muito diferente da construção de um roteiro, é muito diferente da escrita poética, completamente diferente, né? Aquele modo que a gente tem de realmente ficar à vontade da licença poética, e não, já é outro viés, já é outro caminho, mas sempre desafiador e importante para mim viver também esses processos, sabe? Entendo perfeitamente. Eu assim, fico pensando, né, nessa questão da construção das histórias, né? Cada escritor tem ali o seu método, né, na construção das histórias. E alguns seguem alguns métodos também, né? Qual método você seguiu, assim, para você construir sua história? Você encontrou para você? Bom, na construção da história, né?
Como realmente para mim foi algo novo, mas me baseando muito em roteiros que eu já escrevi, de livros, de longas metragens, curtas também, eu fui no basicão, né? O que eu gostaria de passar como uma mensagem, como um recado para o público, e também fazer essa linha, né? Ligar também esse romance, essa prosa, a inserir também ali no meio do próprio diálogo dos personagens uma linguagem mais assim poética, né? Meio fantasiosa, meio, enfim, das coisas. Para mim foi um dos métodos muito importantes, principalmente para os personagens, para a construção dos personagens, foi realmente fazer uma linha do tempo com esses personagens, né? Trabalhei separadamente, cada um. Eu dediquei bastante tempo para eles também, estudei bastante, né? E aí trouxe, né, minha vivência, a realidade ao qual já tinha passado, como inspiração para o próprio livro. Mas, assim, eu superei no requisito tempo, porque eu de verdade achei que até ia abdicar de pouco tempo, que não seria necessário, mas realmente essa imersão da construção dos personagens foi o que mais me tocou. Eu não estava muito assim focada vamos lá concluir a moral da história, vamos finalizar essa narrativa futuramente como, mas sim a construção dos personagens foi o que mais me pegou de verdade, porque até mesmo para escrever sobre eles, né, e ser fiel ali às ideias deles, os princípios deles, e você sendo uma outra pessoa ali, né, um outro personagem falando de outros personagens, foi para mim muito desafiador. Então eu arquitetei uma linha do tempo, trabalhei bastante neles, estava pesquisando bastante, estava, como eu falei, né, a gente usa muito termo aqui sobre a escuta ativa, né? No próprio coletivo a gente usa isso, a catalogalização afetiva e escutativa. Então precisei muito disso para poder trabalhar na construção desses personagens, mas foi muito desafiador, custou muito tempo, deu um certo trabalho. Muitas vezes eu pensei, não, eu acho que eu não vou nem colocar esse personagem X aqui agora, porque vai ser outro trabalho, vai ser outro tempo, eu não vou conseguir construir, costurar do jeito que eu quero, porque realmente é muito desafiador a gente criar, né, personagens e fantasiá-los e dar estrutura para eles, né? Aquela que literalmente é sentindo, né? E vivendo uma história e ao mesmo tempo escrevendo. Então foi uma sensação, uma das melhores que eu tive para mim assim na literatura, enquanto escritora, não enquanto leitora, mas enquanto escritora, foi essa daí. E o seu livro, né, que você vai lançar, né, de forma independente, quais assim os problemas, né, e também as vantagens em estar se lançando como um autor independente, sem uma editora, sem um selo editorial por trás? Sim, bom, desde da primeira vez, em 2016, que eu tive minha primeira publicação, eu sempre tive essa vontade, esse desejo de publicar de maneira independente, né? Mas vinha assim a euforia de ter livro pronto e querer ser publicada, vinha a euforia também de certo modo a pouca idade, né? A falta de experiência, de contato também com autores e pessoas do ramo e tudo mais. Então, no popular eu passei algumas laranjadas antes de ser publicada, né? E hoje, podendo realizar assim, efetivamente essa vontade, esse desejo de publicar independente, para mim é muito, muito importante, é muito maravilhoso. Tem um seu lado também exaustivo, mas assim é muito, muito a recompensa é muito grande para mim, né? O lado da publicação independente, no meu olhar mais simplista, eu via como algo assim que o contato do autor ele é muito mais direto, ele está sempre muito mais entrosado, ele está participando efetivamente ali de toda a produção, revisão, tudo do livro. E eu, na minha época de editora, né, no mercado editorial, eu não tive
tanta autonomia quanto eu pensei que teria e gostaria, né? Eu entendo o mercado editorial, partes das suas editoras de médio, pequeno porte, e hoje vendo, né, e podendo publicar independente, e lógico, tem seus pós e seus contras, né? Para mim, o fato de eu poder estar mais perto dos leitores, das pessoas que acompanham Natália enquanto escritora e também querem conhecer esse lado Natália quanto pessoa, né, quanto mulher, como autora, para mim é muito interessante, é muito importante ter esse controle, ter essa aproximação com leitores, né? Mas o contra, que eu diria assim, que para mim é muito forte, o trabalho. O tempo também, ele é muito maior, né? O tempo de pesquisa, o tempo de espera, o tempo de entrega, o tempo de tudo assim é muito maior, mas que é uma coisa totalmente assim satisfatória, possível. Então hoje está publicando independente para mim é muito satisfatório. Estou muito feliz. Eu estou curto cada processo da publicação independente e estou aprendendo bastante, né? Então, eu estou há muito tempo já saindo daquele olhar e das entrelinhas também do próprio mercado editorial e tudo mais. Então, estou aprendendo bastante, consigo fazer contatos, né? O velho networking também. Então, está muito interessante para mim a publicação independente. Se eu soubesse, eu teria tido coragem, tentado, buscado antes também, entende? Qual, assim, é o lance mais ilusório que um autor, né, início de carreira, né, que tem e que às vezes, até igual você falando que participa de saraus e chegam pessoas querendo ali tirar uma dúvida sobre esse mundo, esse universo do livro, né? O que você mais vê, né, as pessoas ali batendo de frente com o muro? Primeiro de tudo, é que eu também tive muita dificuldade disso. Eu não sei como funcionou para você, puxando aí já essa pergunta, né? Tá vendo você? Mas assim, para mim, como funcionou e o que eu vejo até hoje é quando eu encontro, né? Me encontram e me tem como assim uma referência. Pô, eu tenho vontade de publicar. Eu tenho um livro, eu quero ter um livro, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas aí a pessoa sofre uma primeira barreira assim, a de cara, que foi a que eu sofri também, né? Em se intitular ou se sentir escritor, ser uma coisa muito distante para a pessoa acha que é uma coisa muito distante, impossível, intocável mesmo, sabe? Pelo menos aqui nos arredores para o pessoal, né, que da literatura, que está começando, ele tem muito esse entrave, entendeu? E também a idealização de que escritor ou escritora se tiver um livro publicado, entendeu? Então, quando há anos atrás, eu muito jovem ainda, e já tinha esses movimentos do próprio Facebook, eu levava esses movimentos nas próprias lugares públicos da cidade, e escrevia e publicava e tudo mais. E assim, não gostava de ser chamada, também nunca me rotulei, nunca me considerei. E hoje eu vejo, principalmente essa leva aqui, por exemplo, da cidade, um pessoal muito mais jovem, mas que já produz há muito tempo, já tem muito material, já participa efetivamente de saraus, de recitais, e esse pessoal ele vai de contra, né? Tem essa dificuldade de se identificar. E falando sobre também a publicação, né? A dificuldade e também, não vou dizer talvez falta de informação, da acessibilidade, né, das pessoas entenderem como o novo escritor agora, entender como funciona, né, um autor publicado, como funciona a autopublicação, como funciona essa questão, né, da publicação independente, o próprio mercado editorial. Então, são várias entraves que o novo escritor tem hoje. Então, eu passei por isso
né? Foi muito difícil me avaliar, me considerar uma escritora. Eu vejo o pessoal vivendo também esse ciclo hoje, mas assim, aqui, por exemplo, na cidade de hoje, né, com o meu próprio coletivo, a gente tem um movimento muito grande, muito forte, e que a gente traz esses jovens poetas, esses jovens escritores a levar seu material, a trazer sua verdade, a se dispor na frente, em cima de um palco com o microfone na mão, para já trazer essa identificação e esse lugar deles de fala, né? Porque se você, eu acredito, né? Se eu, Natália, sou escritora hoje, né? Eu posso ter me feito escritora, mas também me sinto escolhida pela escrita e pela literatura. Então falta essa identificação, essa sensibilidade também. E falando, né? Como eu disse, se for falar de maneira mais formal, né, sobre o mercado editorial, sobre a autopublicação. Lógico que tem muita coisa aí para se explorar, para se conhecer, mas que é importante que as pessoas saibam, para quem vai me escutar, que sim, é possível publicar, sim, é possível se tornar escritor, escritora, e assim, um longo caminhar, obviamente, para buscar aí, quem sabe, um dia viver da sua arte, da sua escrita, publicar inúmeros livros, né, participar de inúmeros fóruns, saraus, eventos, enfim. E sempre está aí, né, envolvida, englobada nesse meio literário também, que é de bastante, né, suma importância. Eu vejo muito, eu vejo, né, com olhos assim alegres, né, felizes, né, aquele olharzinho de gatinho, sabe? Porque é Sim, legal ouvir sobre esse movimento que você tem, sabe? Esse movimento onde que vocês levam pessoas e, vou usar uma expressão, faz com que elas saem do armário, né? Que elas falem para si sim, mesma, eu sou escritor, eu escrevo, não é porque eu não tenho um livro publicado, não estou nas grandes livrarias, eu sim, sou escritor. Isso mexe e balança com o cenário, porque ajuda a profissionalizar, sabe? sim. Que também é o negócio desse podcast aqui, sabe? Que é conversar com pessoas para entender a história, entender o projeto, entender o que elas fazem, profissionalizar, né? Entender o nosso mercado e profissionalizar, que as pessoas se profissionalizem, que um cara cria um canal lá no YouTube falando sobre poesia e muitas pessoas vão assistir, entendeu? Que um cara cria um podcast, sabe? E falando sobre livros e muitas pessoas vão ouvir e vocês vão fazer o sarau, muitas pessoas vão, começa algo assim gratuito, mas daqui a pouco as pessoas estão pagando ingresso para poder ver aquelas pessoas ali declamar poesia, sabe? E as pessoas começam a melhorar suas vidas através da sua arte, isso que é o mais legal, sabe? E mexe com todo um sistema, isso é importante. E eu quero assim saber de você, né? O quão é importante a representatividade na literatura, na arte em si. O quão, assim, usar essa expressão, representatividade, é importante. Sim, sim, é muito importante, né? Eu costumo dizer que também é um ato político, de forma direta e indireta, fica aberta ao entendimento, à compreensão, porque hoje, né, a literatura, como acredito tudo na vida, era para não existir nenhum tipo de separação, nenhum tipo de diferenças, né? Mas elas estão aí, elas existem, tem toda uma questão histórica, tem a raiz aí disso tudo, enfim, não é um buraco, é muito mais embaixo, como já diria minha avó. Então, a importância, né, de, entre aspas, rotular, de ter representatividade na literatura, desde a literatura LGBTQIA+, a literatura gorda, a literatura de mulheres, né? É muito interessante, é muito válido esse movimento, e eu fico muito feliz também desse assunto estar sendo mais explorado hoje, sabe? Está existindo mais mulheres que estão escrevendo sobre inúmeras coisas, sobre suas próprias realidades e sobre todos os pontos de vista assim possíveis. E quando, por exemplo, eu falo da visibilidade da literatura, da representatividade no requisito LGBT, por exemplo,
É importante porque temos ainda um longo caminho a percorrer, né, para poder ser lido por todos, porque a realidade é que a literatura, a acessibilidade dela, ela existe para ser lido por todos, independente do seu gênero, independente de qualquer coisa. Aí eu acredito e gostaria muito que ela fosse lida por todos, sabe? E o meu impulso como escritora para falar nisso é para poder livrar também o tema de estereotipos, entendeu? Então, a visibilidade, né, a representatividade na literatura, ela está desfazendo suas amarras, né? Mas é necessário também compreender que não necessariamente se advém de uma autora, de um autor hétero, trans, gordo, enfim, que ele vai necessariamente falar sobre essa temática. Ele pode sim explorar em algum conteúdo, alguma obra em algum momento, né? Porque aquilo ali, óbvio, faz parte da vida dele, mas a ideia é independente de quem está ali, quem escreveu, quem está lendo, é ter essa representatividade para ser lido por todos. Eu sei, eu converso com os amigos, eu vou aos movimentos e entendo que a nossa discussão e nesse nosso caminho que a gente percorre, né, é para ser lido por todos, entendeu? Para a gente escrever sobre tudo, sobre todos os pontos de vista possíveis e ser lido por todos. Então, é certamente um ato político, como eu falei. A literatura hoje, né, tem suas nuances, seus gêneros, como eu disse anteriormente, como sabemos, né? E a gente está vindo de um movimento que parou de ficar intitulando outros movimentos literários depois de 3 fases do modernismo, né? Então, tudo agora é literatura contemporânea, tudo. Então, talvez por conta disso, algumas pessoas não gostem ainda de catalogar a literatura, mas ainda assim é muito importante, né? A gente não pode colocar ali na caixinha, estereotipar a caixa, né? Quando se fala de uma literatura gay, por exemplo, né? Parece, às vezes, para algumas pessoas, né? Por uma questão de entendimento, até uma coisa, como é que eu posso dizer, erótica, né? Mas isso ainda é muito mais forte quando se fala de uma literatura lésbica, ou tem um preconceito englobado quando se fala de uma literatura gorda, de uma literatura PCD, por exemplo, né? Então, a diferença hoje ela está mesmo na validação de algumas vozes, né, em detrimento de outras. Então, eu espero que todas as literaturas, a literatura que eu, Natália, escrevo, a literatura que você escreve, a literatura que minha amiga PCD, que tem uma deficiência auditiva, escreva, eu espero que essas pessoas que escrevem essas literaturas, elas sejam lidas por todos, independente de quem seja que esteja lendo, independente do gênero, do que faz ou deixa de fazer. Então, minha grande luta, meu grande discurso sozinha, nos eventos com os meus amigos, na minha própria escrita, é poder trazer essa realidade à tona para gente escritor, para nós amantes da literatura, entende? E, Natália, para a gente finalizar, eu quero que você indica para a gente um filme, uma série, um livro. Pronto. Um filme. Você acabou de pegar uma pessoa tão viciada, né? O filme eu vou falar, tô pensando aqui. Uma série, a gente está num clima meio friozinho aqui na Bahia agora, né? 23 graus, mas que pro baiano é sofrimento. Então, uma série, vou indicar uma série levinha, se chama Love Sing, não sei se você já ouviu falar. É uma série bem, bem levinha, bem interessante. Tem um pouco de romance, é bem cômica, é engraçada. Os personagens são bem tranquilinhos. É curta também, uma série de episódios com menos de 30 minutos. Muito boa. Eu acredito que tem 3 temporadas. Um livro, eu vou indicar o último livro que eu li, né? Uma autora que eu conheci quando eu estava morando em São Paulo e já queria conhecer há muito tempo. Ela se chama Aline Bay. Não sei se você já conhece a Aline Bay, é uma autora da Pequena Coreografia do Adeus, foi a última obra que eu li dela, a primeira e a última que eu li ainda, né? Mas eu conheci ela através do Pássaro Morto, conheço por críticas, por comentários em rodas de conversa, mas ainda não tive acesso a esse livro, mas eu li o último livro dela,
É um livro também, um romance, que tem também umas nuances poéticas, é um livro muito bom. É uma autora mulher que fala de outras mulheres, fala das dores das mulheres, da realidade, do crescimento, né? E é uma autora muito jovem, muito interessante. Eu gosto muito da escrita de Aline Bay. E também falando agora sobre, eu estou devendo filme, né? Estou devendo um filme. Tá devendo uma série. Não, a série foi a Love Sing, a Ah, série. tá devendo filme, isso, o O filme. Mas a filme. escolha, sempre a escolha. Tá? Você pode dizer todos ou dizer só um. Pronto. Então é porque eu gosto de falar, tá vendo? Você não me explicou, já entendi mesmo. Então, Tranquilo. mas o filme eu vou ficar com um filme que sempre que tá no catálogo, uma coisa ou outra, eu assisto, sei de cor, Três Vezes Amor. Pronto. É um filme que eu gosto bastante, é uma comédia romântica também, né? Eu sou muito da comédia Eu romântica, também. muito, muito, muito. Eu amo esses dramalhões assim, Eu né? Essas também. coisinhas assim, que é muito bom para a gente abstrair, distrair, passar o tempo. A gente aprende também, Aí eu principalmente quando. choro. Não, então não é só você, não. Eu também choro muito. Três Vezes Amor, acho que eu já assisti mais de 10 vezes, ainda choro. Aquela como se fosse a primeira vez. Nossa, inúmeros filmes que são clássicos, né? Eu, E fica aí minhas indicações. eu nunca indiquei nada aqui. Pela primeira vez eu vou indicar, então, já que a gente está falando Sério? de peça. Eu nunca indiquei. Sério, eu não indico Sério? nada. Eu vou indicar um filme para quem está nos ouvindo. Talvez já pode ter assistido, né? Mas eu gosto muito desse filme. A Mulher Invisível. Eu adoro o Selton Mello. Filme. Sim, Selton Mello, muito Ah, bom. fantástico. Eu assisti, acho que a última vez que eu assisti tem uns 2 meses, de janeiro e fevereiro. É muito bom mesmo. Muito bom. Ótima indicação, tá vendo? Não tá indicando porque não quer se comprometer, mas indicações boas já sei que tem. Já sei que tem. É isso aí. Pode, pode. Obrigado, minha querida. Valeu, viu? Pela Eu que participação. agradeço.